Olá, pessoal. Vamos dar início aqui ao conteúdo da disciplina Máquinas Agrícolas e suas relações com as propriedades mecânicas do solo. E nesse primeiro tema, né, nós vamos falar aí a respeito da origem e formação dos solos agrícolas. Eu coloquei aqui solos agrícolas, pessoal, né, mas é válido para qualquer tipo de solo, na verdade, né? Todo solo que existe é formado por esses processos que a gente vai ver durante a aula, né? Mas eu frisei aqui a questão da agrícola por ser as ciências, né, que nós estamos aí diretamente relacionados, ok? Dividi essa aula nos seguintes tópicos. Vamos começar falando a respeito de rochas e minerais, né, aprender, na verdade, diferenciar esses dois termos aí, ok? Fechar, depois de falar de rochas e minerais, falar um pouco sobre o processo de intemperismo. Depois nós vamos falar sobre os fatores que afetam a formação do solo, relembrar, né, no caso aí, a questão da formação do perfil do solo, as camadas, né, que compõem o perfil do solo, e vamos fechar com as principais classes de solo no Brasil, principalmente aquelas, né, voltadas aí para a exploração agrícola, ok? Conforme eu falei, pessoal, muita gente aqui veio das ciências agrárias, né? Então acaba que já viu isso aí durante o curso de graduação, até mesmo no mestrado, né? Quem é, às vezes alguém que está no doutorado pode ter visto isso aí. Então acaba sendo uma revisão lá da graduação, ok? Aqui não vai ter nada de novidade, por isso eu vou ser até um pouco mais econômico nessa primeira aula aqui. Origem temperismo de rochas e minerais. Primeiramente, pessoal, a gente precisa saber diferenciar, né, esses termos aí que comumente são tratados como se fosse a mesma coisa, né? Pedra, rochas e minerais. Pessoal, rocha, ele é um agregado composto aí de um ou mais minerais, certo? E a gente pode dar exemplo, né? Exemplo básico que tem aí, está no dia a dia, às vezes até na casa da gente, né? Temos o granito, basalto, calcário, arenito e a ardósia, né? Algumas rochas que são utilizadas aí para, inclusive, de decoração. Então, rocha, pessoal, é um corpo, é uma matéria, né? Formada ali por vários minerais, por um ou mais minerais, ok? Quando nós falamos mineral, é um elemento ou composto inorgânico, certo? De ocorrência natural e que possui uma estrutura interna ordenada e composição química característica. Costuma apresentar também, né, forma cristalina e propriedades físicas bem definidas, né? Exemplo disso a gente tem aí a questão do quartzo, feldspato, mica, anfibólio, olivina, calcita e alguns outros minerais, né, que a gente tem, inclusive aí com fins de decoração e também por questões aí de beleza, né? Todo mundo ganhar uma pedra lá de um diamante, alguma coisa assim, está falando, na verdade, de um mineral, ok? Então, sabendo essa diferença, né, de rocha e mineral, a gente pode explicar um pouco do termo pedra, né? Pedra nada mais é que um fragmento de rocha, ok? Então, pedra acaba sendo rocha da mesma forma, viu, pessoal? Então, para quem trabalha com geologia, existe essa diferenciação, certo? E com base, né, nos minerais, a gente vai poder saber um pouco a respeito da dinâmica que essa rocha tem, né, tanto pensando em temperismo como nos seus processos de resistência, né, resistência à quebra, resistência aí também à dissolução química, ok? Então nós podemos diferenciar dois tipos de minerais que formam as rochas, né, os minerais chamados aí de minerais primários, certo? E os minerais secundários. Minerais primários, né, são basicamente minerais que não foram alterados quimicamente desde a sua formação, né? Quando que foi essa formação? Basicamente quando a lava derretida sofreu uma redução de temperatura e solidificou, né? Então esses minerais primários, eles não sofreram alteração química, eles permanecem inalterados, né?
após o seu processo de formação, que corresponde à solidificação da lava, ok? Já os minerais secundários, como a gente pode imaginar, são minerais que sofreram, sim, né, um processo de alteração química. A gente fala que são minerais que foram recristalizados, né, e sofreram aí também uma decomposição química, de modo que eles não correspondem mais àquela estrutura inicial, né, que é composta aí pelos minerais primários, ok? Então, de acordo com esse tipo de mineral, a gente pode classificá-los aí com a sua resistência, com a resistência que eles apresentam ao intemperismo, né? Então, nós temos aqui, ó, na parte de cima, né, são as chamadas, a gente chama de grupo das micas, né? São minerais que apresentam hábito lamelar, né? Então, ele é composto por lâminas, e a gente tem que esses são os materiais mais resistentes ao intemperismo. Por isso que a gente pega a areia da praia lá, a gente identifica aquele mineral, né, na verdade, aquele corpo, né, que fica brilhando ali na mão da gente. Aquilo é geralmente do grupo das micas, né, que apresentam elevada resistência ao intemperismo. Então, ele quimicamente, fisicamente, ele não sofre alteração ao longo do tempo com a facilidade que os demais, né, sofrem, que estão aqui embaixo. Ok, pessoal? Então, dependendo da natureza dos minerais, né, que compõem a rocha, ela vai apresentar diferentes resistências ao processo de intemperismo, né? Vai se intemperizar mais ou menos, né, num determinado período do tempo, ok? E com relação aos tipos de rocha que nós podemos ter, existem aí as rochas ígneas, as metamórficas e as sedimentares, ok? As rochas ígneas são aquelas formadas, né, quando o magma lá do fundo da Terra ele resfria e endurece, certo? Esse magma ele pode resfriar e endurecer no interior da Terra ou então extravasar, né? Quando tem uma erupção vulcânica, nós estamos falando de lava que está extravasando pela superfície, ok? O que acontece? Quando esse magma resfria na superfície, né, todos aqueles compostos que estão presentes na lava, eles vão se recristalizar, né? Então, isso vai permitir a formação de grânulos, né, de partículas aí que correspondem ao mineral, certo? Ou quando esse resfriamento ocorre de forma muito rápida, no caso, não existe, né, tempo suficiente para esses minerais se recristalizarem e formarem cristais bem definidos, ok? Um exemplo desse tipo de fenômeno é o basalto, né? Então, o basalto é uma rocha formada pelo resfriamento rápido da lava vulcânica, ok? Então, a lava, ela foi expelida, ela cai lá num curso d'água, no oceano, e como o resfriamento ocorre muito rápido, não dá tempo dos cristais ficarem bem formados, coisa que já não acontece com as demais rochas ígneas, né? Um exemplo aqui é o granito, né? Então a gente tem um resfriamento lento, né? Essas rochas se formam no interior da crosta terrestre e a gente já consegue, né, ter a formação, perceber, né, a formação desses cristais bem definidos aí no corpo da rocha. Beleza? As rochas metamórficas, conforme o nome já indica para a gente aí, né, pessoal, são rochas que passaram por uma transformação, certo? Então, o calcário ele dá origem ao mármore, né? O arenito ele dá origem aqui ao quartzito, o argilito ele dá origem ao xisto, granito, ao gneiss, né? Então, aqui são alguns exemplos que eu listei aqui para vocês, né? Então, essas rochas, pessoal, elas são sempre formadas abaixo da superfície da Terra. Não existe um corpo desse aí, um corpo rochoso desse que foi formado fora da superfície, né? Porque o metamorfismo, né, esse processo, ele exige a presença de calor e pressão intenso. Dessa forma, tanto as rochas ígneas como as rochas que a gente vai ver logo na sequência, as rochas sedimentares, elas podem sofrer processos de metamorfismo, né, e dar origem a uma nova rocha, ok? Essas novas rochas, né, as rochas resultantes do processo de metamorfismo,
geralmente elas vão apresentar camadas semelhantes a fitas e podem, né, ter incrustados aqui uma série de cristais com aspecto brilhante, né, formado aí pelos minerais que crescem lentamente ao longo do tempo. Dessa forma, a gente pode então dizer, né, que o processo de metamorfismo, geralmente aí por calor e pressão, ele acaba conduzindo, né, ao processo de cristalização, né? Então, aquele mineral que às vezes estava bem pequenininho ali, ele vai adquirindo massa, ele vai ficando um pouco maior ao longo do tempo. As rochas sedimentares, né, elas são formadas a partir de partículas, né? No caso, aí a gente pode colocar partícula de areia, conchas, seixos e outros fragmentos de qualquer material, na verdade, né? Então, essas partículas, né, independente da sua natureza, elas recebem essa denominação mesmo, né, partícula. Quando ela se acumula, né, ao longo do tempo, esse sedimento se acumula, ela vai, né, passando por processos ali que vai causando endurecimento. Então, o corpo rochoso ele vai ganhando forma, né, na medida que o tempo passa e que essas partículas vão se agregando. Geralmente, esse tipo de rocha, pessoal, são rochas de constituição bem macia, certo? E elas podem ser quebradas, ser separadas, né, de maneira muito fácil. Então, são rochas que apresentam aí pouca resistência ao processo de intemperismo, principalmente quando se trata de processo físico, né? Então, o vento, por exemplo, carregando partículas de areia, ela vai facilmente dar origem aí, na verdade, quebrar, né, esses fragmentos de rocha aí, que são as rochas sedimentares, ok? Nessas rochas, com frequência é possível a gente identificar, né, areia, identificar seixos, né, pedra, pedacinho de concha, né? Então, tudo isso aí indica que foi um corpo rochoso formado com base aí numa deposição de sedimentos ao longo do tempo, né? E esses sedimentos foram se consolidando. Para fechar, pessoal, por que eu falei disso tudo? Porque as rochas, né, independente da sua natureza, seja ela ígnea, seja metamórfica, seja sedimentar, essas rochas é que darão origem ao solo, ok? Então, o processo de intemperismo desses três tipos de rochas que eu comentei, eles vão dar origem ao que nós chamamos de solo, ok? Então, solo é o produto final, né? E nós podemos falar que solo, né, que o solo ele será então uma mistura, certo, de materiais orgânicos e materiais inorgânicos. A constituição, né, esse balanço entre material orgânico e inorgânico vai variar muito, né? Então a gente pode ter solos que são predominantemente inorgânicos. Você pensa numa areia de praia, quase não tem nada de orgânico ali, certo? Ou pode ser um solo quase que, na sua totalidade, composto por materiais orgânicos. Então, se a gente pensar um solo de uma região que tem brejo, né, que tem acúmulo de água, que acaba, pela falta de oxigênio, interferindo no processo de decomposição, a gente vai ter um solo que tem um percentual bem maior ali de material orgânico, ok? Pessoal, qual que é a parte inorgânica? A parte inorgânica são os minerais que nós já comentamos lá no início, ok? E a parte orgânica, conforme vocês já devem saber, é formada por material vegetal ou então de origem animal, né? Que sofreu o processo de decomposição, ok? Coloquei para vocês aqui duas definições, uma gringa e outra aqui tupiniquim mesmo, né? Do Brazuca. De acordo com o USDA, nós temos aqui que o solo é um material não consolidado de origem orgânica ou inorgânica, certo? Presente na superfície terrestre e que serve como meio natural para o crescimento das plantas. Ok? Isso aí segundo o USDA. Para a Embrapa, o solo é a coletividade de indivíduos naturais,
né, na superfície da Terra, eventualmente modificado ou até mesmo construído pelo homem, né, contendo matéria orgânica viva e servindo ou sendo capaz de servir à sustentação de plantas ao ar livre. Em sua parte superior, limita-se com a atmosfera ou massas de água, ou então corpos rochosos. Lateralmente, limita-se gradualmente com rocha consolidada ou parcialmente alterada, corpos, né, ou massas d'água ou de gelo. Então, essa é uma definição da Embrapa, bem mais completa que a outra, né? Mas as duas falam basicamente o mesmo, cantam a mesma música, né? Então, solo formado por parte orgânica e parte inorgânica, certo? Na, na sequência aqui, ó, nós temos o processo, né, que leva à formação de solo. Só relembrando vocês aí, todo mundo, o pessoal que veio da área agrícola, né, da esquerda para a direita, aí nós temos a maturação do solo, né? O primeiro ponto aqui, ó, é a rocha, né? O material rochoso. Então, essa rocha, né, ela vai passar por um processo aí que nós chamamos de intemperismo, né? O intemperismo ele pode ser bioquímico e físico ao mesmo tempo, né? Dependendo da região, vai atuar mais um ou vai atuar mais o outro tipo de intemperismo, né? Ou vai atuar mais o bioquímico ou mais o intemperismo físico. Mas o interessante é que esse processo de intemperismo, ele implica tanto na destruição como na síntese, na formação de novos minerais, né? Então, se a gente pensar por ação física, né, a rocha ela vai fragmentar sem alterar os seus minerais, certo? Então, simplesmente nós teremos ali a formação de pedaços menores de rocha, por assim dizer, sem afetar a composição, certo? Cada elemento, cada mineral que está ali não terá a sua composição alterada, ok? Então, ao mesmo tempo que os minerais se decompõem fisicamente, né, de forma física, por efeito físico, eles vão se decompor de forma química, ok? E quando eles se decompõem quimicamente, eles liberam, né, materiais solúveis que servem para sintetizar novos minerais. Alguns dos quais, né, os produtos finais podem ser inclusive muito resistentes. Eu falei lá das micas, né, do quartzo, que são materiais aí bastante resistentes. A gente identifica muito na praia lá esses materiais, né? Então, eles são diferenciados em razão dessa característica. Bom, que é o intemperismo físico? Né? O intemperismo físico ele não altera a composição dos minerais que fazem parte da rocha, ok? E geralmente eles são produto aí do aquecimento das rochas, principalmente. Imaginem o ciclo de aquecimento e resfriamento de rochas, né? Isso vai levar a um processo de expansão desses minerais constituintes da rocha, né? E dessa forma vai criar diferentes tensões aqui dentro do corpo rochoso, ok? O que pode levar, né, ao longo do tempo, lógico, né, à ruptura, ok? Então, o aquecimento e resfriamento ele vai gerar uma série de tensões dentro do corpo rochoso e ao longo do tempo esse material vai perdendo resistência em um ou mais planos, né, até o ponto de ocorrer aí a chamada desintegração. Quais elementos mais vão atuar nesse processo, pessoal? O Sol, né, a radiação é um dos principais, mas nós podemos colocar um monte de coisa aí dentro desse balaio, né? Por exemplo, água, vento, gelo, né? Todos esses componentes que eu falei, eles têm efeito abrasivo. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então a água ali carregando pequenas partículas de sólidos, né? Quando entra em contato com a rocha ao longo de muito tempo, ela consegue, né, ir trilhando o seu caminho ali e danificando aquele corpo rochoso, ok? Plantas, né, e animais também podem produzir essa desintegração física de rochas, né? Então, esse tipo de intemperismo, ele é mais comum, né, e até mais acentuado em ambientes muito frios ou então muito secos, né? Geralmente a gente vê aquele filme do deserto lá, né, e vê aquelas formações que chegam a impressionar, né, de tão bonito, de tão interessante que é.
são formações, né, que acabam sendo produto de algum tipo de erosão, né? Principalmente essa erosão eólica, né? No caso do deserto, porque o ar ele também carrega, né, partículas sólidas e essas partículas sólidas vão produzir essa desintegração do corpo rochoso, vão produzir aí o intemperismo físico. Intemperismo biogeoquímico. Esse tipo de intemperismo, pessoal, é o tipo de intemperismo que de fato já compromete a composição original dos minerais que compõem a rocha, ok? E ele é um tipo mais comum de ocorrer em locais que têm aí um clima úmido e quente, certo? Mas, na verdade, esse tipo de intemperismo, ele ocorre junto com o intemperismo físico, né? Como eu já mencionei para vocês, a quantidade, a parcela de cada um desses dois tipos de intemperismo, do biogeoquímico e do físico, vai depender muito do posicionamento geográfico, né, dessa rocha em questão, ok? Então, o intemperismo químico, né, biogeoquímico, ele carece muito da presença de água, de oxigênio, de ácidos, geralmente ácidos orgânicos, né, que são produzidos aí por alguma planta, né, por algum processo natural. Então, a gente já presume que seja em regiões mais temperadas, né, onde a gente tem uma diversidade maior e tenha água em abundância para poder solubilizar todos esses compostos, ok? Agora nós vamos passar, né, para os fatores que influenciam na formação do solo. A gente já sabe que o solo é formado a partir do intemperismo das rochas, né? E agora a gente vai ver o que pode afetar, né, a formação de cada tipo de solo, ok? Bom, eu selecionei aqui os principais fatores, pessoal, né? Nós vamos falar a respeito de material de origem, vamos falar de clima, biota, relevo e fechar com o tempo. Esses são os 5 principais fatores que eu listei para vocês aqui nessa aula de hoje, ok? Bom, material de origem. Qual que é o efeito do material de origem, pessoal? O material de origem é justamente aquele produto do intemperismo, né? De onde que vem aquele material que vai formar o solo, né? Então, nós podemos ter materiais de diferentes origens. Podemos ter, por exemplo, um material que é chamado de origem residual. Eles são formados a partir do intemperismo da rocha subjacente, né? Geralmente isso acontece em locais com clima quente e úmido, né? E esses materiais, eles se apresentam completamente oxidados e lixiviados, né, com vários compostos de ferro oxidado. Geralmente a coloração, né, do solo formado por esses materiais aí, que vem dessa origem, eles apresentam coloração vermelha, amarelada, né? E quando em locais frios e secos, né, a composição química e a cor desse material aí, geralmente ela tende a ser parecido com aquela rocha que formou, né? Então são materiais aí que estão amplamente difundidos no globo terrestre. Então para todo lado a gente consegue encontrar solos aí que foram formados a partir de materiais com origem residual, certo? O próximo item, né, é o que a gente chama aí de detrito coluvial. São fragmentos de rochas heterogêneos que surgiram na parte mais elevada do terreno, né, e que foram transportados para as partes mais baixas e depositadas nos sopés das encostas. Então estava lá em cima, na parte de cima da montanha, esse material sofreu intemperismo, ele foi fragmentado, por gravidade ele desceu e se acumulou no pé ali da montanha, certo? Então, esse processo de formação dos detritos coluviais, ele gera um material que é mais grosseiro, um material mais pedregoso, né? Pois, nesses casos aí, acaba que existiu um pouco mais de intemperismo físico, né? Então, o material, ele manteve a sua integridade química, né? A integridade dos minerais, porém, teve uma fragmentação, né? Aquela rocha, ela foi segmentada em pedaços menores. O próximo item aí nós chamamos de detritos aluviais.
Os detritos aluviais são formados por sedimentos transportados por cursos d'água, né, classificados aí, podendo ser classificados, na verdade, né, em planície de inundação, leque aluvial ou então delta. Já vou dar um exemplo aqui do delta, né? Todo mundo aqui estudou na história, na geografia, a questão do delta do rio Nilo, né? Então falava lá, né, dos benefícios lá do desenvolvimento da população nas margens do rio Nilo, é porque tinha o transporte, né, de partículas, né, de sólidos que vinham da parte mais de cima, né? Então, eu acho que falava lá, o Egito é uma dádiva do Nilo, um negócio assim, né? É justamente isso, né? Aquele material rico, ele era transportado pelo rio Nilo e depositado no delta ali, né? Então, fornecia base para você ter uma agricultura muito forte. Então, os depósitos aluviais, né, são formados por sólidos conduzidos por algum curso d'água, né, independente da sua natureza, ok? Sedimentos marinhos, para nós não tem muita importância, viu, pessoal? Vou passar bem rapidamente aqui. São formados aí, né, por sedimentos conduzidos por cursos d'água e depositados naquela região, né, no, como é que chama? Mangue, estuário, golfo, essas partes mais relacionadas com o oceano, né? Um outro tipo aqui, depósitos orgânicos. Esses depósitos, né, são compostos por materiais que se acumulam em locais muito úmidos, marcados pela baixa taxa de decomposição, né? Então, se você pensar aí num brejo, um pântano, é um depósito orgânico, porque ali a matéria, matéria vegetal, ou até mesmo a matéria de origem animal, ela não consegue, não sofre decomposição, né, e acaba se acumulando, né, dando origem a esse tipo de depósito, certo? Eu mencionei aqui, gente, outros, né? Por quê? Porque tem vários outros, né? Por exemplo, pela questão do gelo, pelo vento, mas para nós aqui na área agrícola não tem muita importância, principalmente se tratando de Brasil, certo? E aqui eu coloquei algumas figuras que exemplificam esses tipos, né, de material de origem, né? Então, o que está assinalado aqui é o chamado detrito coluvial, né? Então, são compostos aí por solo e detritos de granulometria diferenciada, certo? Que são transportados por gravidade, ok? Do topo da montanha até a sua base, né? Então, esse material, acho que todo mundo já viu um deslizamento, né? A gente percebe que na base aqui fica uma mistura, né, de material grosseiro, um material mais pedregoso e também material mais fino, né? Então, esse aí é o tipo chamado de detrito coluvial. Para lembrar é só, para vocês lembrarem mais facilmente, né, pessoal, é só pensar na questão da gravidade, né? A gravidade puxa ela para baixo aí, então o depósito é feito na parte de baixo. O próximo que eu selecionei aqui são os chamados aluviões, né? Aqueles que são formados aí pelo transporte de materiais particulados pela água, ok? A figura que está aqui, ela representa o leito maior, o leito menor do rio. Não sei se vocês conhecem esse conceito. O leito menor, esse primeiro aqui, gente, é o curso, é de fato leito, né? O curso que o rio ele apresenta durante a maior parte, né, do ano. O leito maior é uma parte também ocupada pelo rio, porém, quando ele está cheio, né? Então, nós temos leito maior, o leito menor e a planície de inundação. Então, em situações de muita chuva, né, nós temos aí essa área aqui disponível para que o rio ocupe durante essa etapa, né, durante esse período, ok? Então, dentre esses compostos que existem, né, pessoal, a gente tem os aluviões, que são compostos por areia, silt, argila e cascalho, e geralmente apresentam uma grande quantidade de matéria orgânica, né, levando à formação de solos muito férteis, né? Lembrando lá a questão do delta do rio Nilo, né? A planície de inundação é a porção, né, de um vale, sei lá, de um rio. Opa, eu esqueci de passar aqui.
Então, pessoal, essa questão da planície de inundação, certo? Ela é a porção de um vale do rio, né, que é inundado durante as cheias, igual eu falei com vocês aqui, certo? É, Geralmente, né, os materiais mais grosseiros, eles vão se depositar mais perto do canal, ok? Porque isso está relacionado com a energia que a água tem. Então, o material mais grosseiro, ele fica mais próximo aqui, né, do que corresponde ao leito menor, ok? Agora, o material mais fino, né, areia, argila, silt, é conduzido para a parte mais de fora, certo? Por isso que a gente tem a questão aí da formação de solos férteis durante esse processo. Essa imagem que está projetada aí para vocês é o chamado leque aluvial. Esses leques aluviais, eles são formados, né, pelo depósito de sedimentos, né, não consolidados na base de uma montanha devido à interrupção, né, ou até mesmo a redução de um fluxo d'água. Basicamente é o seguinte, durante a época de cheia, né, durante a época de água, surgem rios efêmeros, ok, numa montanha, né, em algum componente da topografia, e esse rio ele tem condição de transportar material, transportar sedimento, né? E assim que o rio para, né, assim que ele deixa de existir, né, na condição de efêmero, ele deixa de existir, e esses sedimentos ficam então acumulados, né? E essa formação, né, fica bem característica no formato de um leque, certo? Esse tipo aqui ele pode ocorrer em diferentes condições climáticas, né? Quando se trata de regiões áridas e semiáridas, eles tendem a se apresentar, né, mais largos e mais proeminentes. Isso aí diz respeito à questão de chuva, né? Geralmente nessas regiões, quando a chuva vem, ela vem com mais intensidade. Então, a capacidade da água transportar esses sedimentos acaba sendo maior, ok? Geralmente, esse solo formado com base nos detritos aluviais, eles são bem férteis, né? Então, eles representam uma aptidão agrícola interessante, ok? Mas dependendo do material de origem, né, de onde ele veio, né, de onde esses sedimentos vieram, ele pode apresentar uma textura, às vezes, grosseira, né, e que acaba, por vezes, dificultando a sua exploração agrícola. Então, esse aí é o material de origem chamado de leque aluvial. Conforme já mencionado para vocês, pessoal, isso aqui é uma imagem do delta do rio Nilo, né? Então, os deltas são planícies baixas compostas por sedimentos transportados por rios e riachos, sendo depositado em sua foz. Então, nesse caso aqui, ó, o rio Nilo ele está de baixo para cima, né? Vertical, de baixo para cima, então, o rio vem transportando esse material, né? Ele vai se acumulando na chamada foz do rio, ok? Então, esses sedimentos, eles apresentam uma variação muito grande, né? Tanto de tamanho, de estrutura, de composição, de origem. Então, é um material muito diversificado, né? Então, esses depósitos, eles podem apresentar características diversas, né? Falei antes aqui que o Egito foi uma dádiva do Nilo porque o material transportado pelo rio era um material bom, né? Que favoreceu o desenvolvimento não só da agricultura, mas também de toda a civilização ali, ok? Mas se fosse um material ruim, né, que fosse depositado na foz do rio, obviamente, não seria possível, né, todo esse sucesso com a agricultura e com a civilização que nós tivemos aqui nessa região, ok? Bom, vários fatores podem influenciar nas características dos deltas, né? Principalmente quando se fala aí de condição climática, certo? A geologia que a região apresenta, a estabilidade das placas tectônicas, declividade do rio, né? A declividade do rio é interessante porque condiciona o potencial erosivo que ele tem, a energia que aquela água é capaz de transportar, certo? Então, fica aí essa noção, né? Que é um material que pode ter diferentes origens, diferentes
características, ok? E que, dependendo da característica, ele pode ter ou não aptidão para a agricultura. No próximo solo aqui, né, no material de origem, vamos falar de brejo. Acho que todo mundo conhece brejo, né? Brejo é um local úmido, né? O lençol freático ele está muito alto, então dessa forma a quantidade de oxigênio livre, né, para reações é muito baixa, certo? Isso acaba dificultando o processo de decomposição, ok? Então o material ele permanece ali, né, às vezes quase que inalterado. Existe uma classificação, né, do nível de decomposição, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui na disciplina, certo? Bom, o próximo item é o clima. Como o clima pode interferir? Acho que todo mundo nesse ponto aqui já sabe a resposta, porque nós vimos lá na questão do intemperismo, né? Então, o clima ele é fundamental para a ocorrência do processo de intemperismo, né, certo? Principalmente o intemperismo físico. A taxa de intemperismo, né, ela pode e vai ser influenciada em função da presença de água. Então, quanto mais água, mais intemperismo pode ocorrer naquela região, né, se as demais condições favorecerem, ok? E quanto maior a profundidade que a água penetrar no solo, mais intemperizado e mais profundo será o perfil do solo, né? Então, a água, além de ter esse papel aí no intemperismo químico, né, ela apresenta um papel importantíssimo aí que nós já sabemos qual é, né? Que é a questão do transporte dos materiais solúveis, né? Para as camadas mais profundas do solo. Alguns estudos, pessoal, antes de apresentar essa imagem aqui para vocês, acho que todo mundo já viu isso aqui, pelo menos uma vez, né? É um gráfico muito comum, a gente consegue traçar isso com dados aí de agências governamentais. Nós temos informação a respeito de temperatura máxima diária, temperatura mínima, temperatura média, né? Então as três temperaturas, e temos também a questão da precipitação, certo? Então esse tipo de gráfico aqui, esse tipo de carta, ele pode nos ajudar a explicar muita coisa que acontece em termos de formação de solo, certo? Então, tem alguns dados interessantes, pessoal, principalmente no que diz respeito à temperatura, que, por exemplo, a cada 10 graus de temperatura média que a gente aumenta em determinada região, né, a taxa de reação bioquímica, elas mais que dobram, certo? Então, acelera muito o processo de intemperismo, ok? Então, para resumir esse slide aqui, condições em que tem elevada temperatura e muita água, elas vão favorecer o processo de intemperismo. Os organismos vivos, né, que a gente chama de biota. O que nós estamos pensando? Basicamente aí a questão de ciclagem de nutriente, né? Essas figuras aqui não são raras de serem encontradas, né, nos livros aí, principalmente durante a graduação, e diz respeito à ciclagem desses nutrientes, né? Então esse processo ele tem um papel fundamental na formação do solo agrícola. Esses resíduos, né, que são aportados no solo, eles podem, inclusive, ter diferentes origens. Pode ser desde raiz, folha de árvore, até mesmo organismo, né, animais maiores em decomposição. Dessa forma, a vegetação natural influenciará o tipo de solo, né, seja ele formado a partir de um dado material de origem. Como, por exemplo, né, solo florestal. Às vezes você identifica muita serrapilheira, né, nesse solo florestal. Então, essa serrapilheira é formada, na verdade, por superfícies compostas por folhas e galhos, né, e elas vão apresentar diferentes estágios de decomposição, certo? Sobre um horizonte A que tem origem mineral, ok? Então, eu vou explicar essa questão dos horizontes mais à frente na aula aqui, pessoal. Mas é essa ideia, né? Eu tenho uma camada em cima do solo florestal ali que é formado por esses materiais em diferentes estágios de decomposição, ok? Se a gente pensar um exemplo oposto, né? Uma pradaria, né? Uma vegetação rasteira.
a maior parte da matéria orgânica que é adicionada, né, não forma raízes, né, na primeira camada ali, certo? Então, o horizonte A, né, por não ter nada em cima, assim como tinha lá no solo florestal, esse horizonte A ele vai ter basicamente a sua origem mineral, ok? Então, é interessante a gente falar que os animais, incluindo o homem, né, também apresentam, dentro desse papel aí, um papel, na verdade, interessante, né, na formação do sólido. Por exemplo, animais podem cavar, podem perfurar o solo, né, fazer o transporte de materiais da superfície para o fundo. Então, pensa lá no buraco de tatu, né, o tatu cava, joga o solo para cima. Até mesmo o homem, né, quando ele destrói a vegetação para implantar um empreendimento, seja ele agrícola, seja ele empresarial, né, em zona agrícola, zona urbana, o homem também é um agente aí da formação dos solos. Então é importante considerar também, né, isso aí na nossa análise. Bom, o relevo, conforme a gente já viu anteriormente, né, o relevo, na verdade, ele remete a todas as formas que a superfície terrestre apresenta, ok? Então vai apresentar diferentes tipos de formação, né? Montanha, serra, vale, planalto, depressão, colina. E em cada região dessa aqui, em cada formação do relevo, nós teremos um tipo de intemperismo atuando com mais ou menos importância, certo? Isso aí também vai condicionar o processo de formação do solo, certo? Por exemplo, regiões que são altas, regiões mais inclinadas, elas geralmente fazem com que menos água da chuva penetre no solo, porque a água ela desce ali com mais velocidade, com mais energia, né? Então, nessas regiões, o transporte de sedimentos ele é predominante, né? Então, o perfil de solo ele é menos desenvolvido, porque nós estamos falando ali de uma exportação de materiais, certo? Agora, pelo outro lado, se a gente pensar em canais ou então depressões, vales, né, nós teremos ali, né, que o solo ele vai se apresentar mais intemperizado, né, e o perfil do solo ele tende a ser mais desenvolvido, tende a ser um solo mais profundo, ok? Por quê? Porque o material, obviamente, ele desceu das montanhas, desceu da serra, dos vales, né, e se acumulou nessas regiões. É bom a gente frisar, pessoal, que essa região, né, esses canais, essas depressões, esses vales, essas planícies, elas não podem estar inundadas, ok? Porque nós já sabemos que água demais, oxigênio de menos. Então, o intemperismo também será menor, certo? Como não tem, no caso ali, a gente está formando um solo, predominantemente orgânico, ok? É, Bom, então, além do relevo, né, a gente tem que pensar numa série de outros fatores. O relevo ele vai ter uma interação com muitos aspectos, né? Por exemplo, o relevo ele vai interagir com a vegetação, vai interagir com a orientação das encostas, com a orientação dos ventos, ok? Com o nível de pluviosidade daquela região, com as temperaturas. Então, tudo isso, né, na verdade, todos esses itens que nós estamos falando aí, todos esses fatores, eles atuam de forma conjunta, certo? Dependendo da localidade, dependendo da região analisada, né, esses processos terão a predominância de um ou de outro, ok? Ou todos vão atuar muito forte. Então eu quero passar isso, né? Que o solo ele é um produto de vários fatores. Bom, o tempo de formação de um solo ele começa a contar a partir de um deslizamento de terra, né? Quando ocorre a exposição de uma rocha ao ambiente. Lembrando, né, que existe o solo geralmente abaixo, acima da rocha, né? Então o corpo rochoso, né, ele está aqui, existe uma camada de solo bem na superfície, ok? Mas o intemperismo, então, ele começa a contar quando essa rocha ela é exposta, ok? Quando ela emerge lá na superfície, ok? Porque a partir desse momento ela está
sujeita aos processos que nós já conhecemos, aos processos aí biogeoquímicos e físicos de intemperismo, ok? Então, quanto mais velho o solo, né, quanto mais tempo se decorrer desde a exposição dessa rocha, mais desenvolvido vai ser o solo, ou seja, mais velho vai ser o solo, ok? Então a gente já ouviu falar às vezes, né, de nomes assim, solo jovem ou solo velho, né? Na verdade, isso aí nós estamos remetendo, né, à taxa de intemperismo e desenvolvimento que existe no perfil do solo. O solo velho é um solo bem desenvolvido, um solo que tem um perfil bem pronunciado, bem definido, ok? Então, esse é o efeito do tempo, certo? Aqui, pessoal, só para finalizar essa parte de fatores, né, que interferem, conforme eu já falei, né, tudo está relacionado. A gente não pode estudar de forma isolada nenhum desses itens aqui, né? Então, a formação do solo, primeiramente, a gente tem o que, ó? O material de origem, né? O material de origem, ele pode sofrer intemperismo e dar origem ao que a gente chama de relevo, né? O relevo vem os minerais que formam o solo. Olha a vegetação junto com os animais, elas têm uma interação, né? Então, essa interação, inclusive, é em mão dupla, né? O solo, ele, ele favorece o hábitat para o desenvolvimento dos animais, mas, ao mesmo tempo, os animais podem perturbar, né, esse ambiente, influenciando na formação do solo, ok? Bom, interação entre solo e vegetação. O solo, né, ele vai fornecer água e nutrientes para as plantas e, ao mesmo tempo, a planta vai retribuir com matéria orgânica e cobertura vegetal, né, uma cobertura ali que vai servir de proteção para o solo, ok? Então, isso tudo aqui está, né, interagindo, pessoal. Nunca é só um efeito, né? O processo de formação é um processo muito complexo e que tem essa dinâmica aí, ok? Por exemplo, aqui no relevo, né, o coluvionamento, a gente já viu lá de leque coluvial, né? Então, o relevo, né, ele pode auxiliar na formação de um material de origem. Aquele leque aluvial, né, formado por um processo em que o relevo ele é danificado e dá origem aos materiais de origem, certo? Então é isso, eu queria só passar esse ciclo aqui, que ele é bem interessante, né, e mostra muito, né, do que é esse processo de formação do solo, ok? Também junto com o ciclo com aquele fluxograma do slide anterior, pessoal, a gente consegue identificar alguns itens aí, né? São 4 processos básicos de formação do solo, ok? Nós estamos falando de adição, certo? Substâncias são adicionadas ao perfil do solo. Nós estamos falando também, deixa eu marcar para vocês aqui, né? Nós estamos falando de adição, né? Então, substâncias são adicionadas no perfil do solo. Substância o que? Água, oxigênio, dióxido de carbono da atmosfera, nitrogênio, certo? Matéria orgânica, sedimentos e energia do sol, ok? Mas existe aqui o segundo processo, que são as perdas, né? Então, nós estamos falando de remoção de ingredientes do solo, a retirada de substâncias do solo, né? Da mesma forma, a evaporação da água, a questão de perda de nitrogênio pelo processo de denitrificação, ok? Perda de carbono na forma de dióxido de carbono, né, pela oxidação da matéria orgânica, perdas por erosão do solo, que é uma perda física, né? E perda também de energia, né? O solo ele absorve a energia do solar, né, da radiação solar, mas também emite ela na forma de radiação, sendo uma perda aí que acontece no perfil de solo. Temos a chamada translocação, né, que é simplesmente a movimentação dessas substâncias no perfil do solo, ok? Então, por exemplo, a argila, né, ou matéria orgânica ser conduzida pela água, os nutrientes que circulam pelas plantas, os sais solúveis, né, que são conduzidos com a água,
o solo, né, as partículas de solo que são conduzidas pelos animais, e para finalizar, o processo de transformação, que aí no caso, substâncias presentes no solo, elas são alteradas por processos, né, que variam muito em relação à sua natureza, como por exemplo aqui, né, a matéria orgânica convertida em humus, certo? As partículas tornam-se menores, né, pelo processo de fragmentação, ok? Formação de estruturas, né, e que a gente chama de formação de agregados também do solo, ok? Aquela questão dos materiais sedimentares, né, que o mineral ele vai agregando tamanho, então um processo de transformação também, ok? E algumas argilas aí que dizem respeito, né, alguns processos aí que diz respeito, né, a reações que ocorrem com a matéria orgânica e também com a parte chamada de argila, né? Por que argila? Porque a argila é a parte inorgânica e mais reativa, né? A capacidade de troca catiônica que ela tem é maior que os demais elementos do solo, né? Bom, pessoal, então é isso em relação aos fatores de formação. Aqui eu já vou conduzir um pouco mais rápido, nós vamos falar sobre o perfil do solo e começo aqui com essa figura, ok? O que são os horizontes do solo, né? Quando a gente fala perfil do solo, é um corte, a gente já imagina, né, um corte, né, transversal na superfície da crosta terrestre ali, onde a gente consegue analisar, né, o solo em profundidade, ok? Os horizontes, então, podem ser considerados o quê? A gente consegue definir certinho aqui, ó, ok? Vários horizontes, ó. Inclusive os horizontes mais baixos aqui, que são já materiais, ó, próximos da rocha que deu origem, né? Eu não sei se foi a história dessa figura aqui, mas eu estou colocando dessa forma para vocês, ok? Então a variação vertical das propriedades do solo não ocorre de forma aleatória, né? Ela vai seguir uma estratificação ordenada de acordo com sua profundidade, ok? Isso aí, então, essas camadas, né, essas estratificações, são os chamados horizontes, ok? E esses horizontes, eles devem ser, né, na maior parte dos casos, facilmente identificáveis, ok? Quando a gente tem um corte do jeito que está aqui na figura, nós estamos falando do perfil de um solo, né? É interessante a gente pensar em perfil de solo, em horizontes, porque é isso que a gente vai utilizar para classificar esse solo, né, mais lá adiante, né? Então, o solo, de acordo com a estratificação que ele apresenta, com os materiais de origem em cada estrato, eles vão receber uma classificação específica. Esse esquema aqui, pessoal, ele está identificando justamente esses horizontes, né? Então, a gente está falando aqui de 6 horizontes básicos, ó. Nós temos o horizonte O, o horizonte A, o horizonte E, o horizonte B e o horizonte C. E fechamos aqui com esse R. Esse R aqui, pessoal, é o bedrock, né? O leito rochoso aqui que deu origem a todo o solo que está acima dele, ok? Então, dentro de cada horizonte principal desse aqui, inclusive a gente pode ter sub-horizontes, certo? Eu posso ter uma divisão do horizonte A aqui em 2 níveis. Da mesma forma, posso ter uma caracterização diferenciada para o horizonte B, ok? Essa subdivisão é chamado de sub-horizonte, né? E a gente vai falar disso, né, caracterizar cada um desses horizontes nos próximos slides. Vamos começar aqui pelo horizonte O. Esse horizonte O, pessoal, que é o que está mais acima de todos ali no nosso esquema, né? Ele, ele são formados logo acima do solo mineral, ou então ocorrem em um perfil de solo chamado orgânico, ok? A matéria orgânica fresca e em decomposição, ela vai ocorrer em maior volume, né, nesse horizonte, ok? Então, a maior parte desse horizonte O é composto por matéria orgânica fresca, certo?
Então, de onde que vem essa matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica vem tanto de origem vegetal como origem animal, certo? E esses horizontes, geralmente, eles ocorrem, né, em florestas. Não são encontrados em regiões de pradaria, certo? Mas, na floresta, a gente sempre consegue identificar esse tipo de solo por causa da formação da chamada serrapilheira, né? Então, alguns subhorizontes, né, algumas diferenças que podem existir dentro desse horizonte O, a gente classifica como OI, OE e OA. Então, quando nós temos subhorizontes, pessoal, na frente da letra do horizonte vai ter uma letra em minúsculo, certo? No caso, o OI representa um horizonte O, né, um subhorizonte pouco decomposto, ok? Aqui é medianamente decomposto e OA é um subhorizonte que se encontra completamente decomposto. O horizonte A. Esse horizonte A, ele é comumente chamado aí por camada superficial do solo, ok? E é um horizonte que tem origem mineral, certo? E pode, né, conter aí, inclusive, junto desses minerais, um teor, né, uma quantidade considerável de matéria orgânica, certo? Então, é um material mineral, de origem mineral, que vai ter uma parte aí bem interessante, bem considerável de matéria orgânica, né, umificada. Esse tipo de horizonte ele pode compor, né, a camada superficial do solo, igual já mencionado, ou então ele pode estar localizado imediatamente abaixo do horizonte O. Né? Então, se a gente pensar numa região de floresta, nós teremos horizonte O e horizonte A embaixo ali, ok? Isso é possível acontecer. A matéria orgânica parcialmente decomposta, ela vai dar uma coloração mais escura para esse horizonte. Então, esse horizonte ele vai ser mais escuro que os demais horizontes. É lógico que nós estamos falando dos horizontes que estão localizados abaixo dessa camada, né? Os horizontes inferiores. Geralmente, esse tipo de horizonte ele apresenta uma textura mais grosseira. Isso em razão da perda de partículas mais finas pelo processo chamado de lixiviação. Então, as partículas mais finas, né, elas são conduzidas, podem ser conduzidas para horizontes que estão localizados abaixo, né, ou podem ser removidas em função do processo de erosão, tanto erosão hídrica como erosão eólica. Então, pessoal, esse tipo opa, esse tipo de solo, ele é um solo muito interessante aí, né, em termos de exploração agrícola, né? Então, para a agricultura, isso aqui é um solo muito bom, certo? Um solo que tem um horizonte A, né, bem definido, bem delimitado ali, ele é um horizonte que tem muita importância para a agricultura. Horizonte E. Esse horizonte E, pessoal, o conceito é um pouquinho mais complicado, ok? Esse horizonte ele é formado, né, na verdade, pela máxima lixiviação de argilas ou então de óxidos de ferro, ok? Então nós já sabemos que com a precipitação, né, com a infiltração de água no perfil do solo, as partículas vão sendo conduzidas dos perfis superiores para os inferiores, ok? E essas partículas, né, de argila ou então os óxidos de ferro, elas vão ficar retidas em um determinado perfil, certo? Então, desculpa. Então esse horizonte é basicamente essa zona de máxima lixiviação de argila, ok? Geralmente esse horizonte ele é encontrado logo abaixo do horizonte A, certo? E vai apresentar uma coloração mais clara do que qualquer outro horizonte situado acima ou abaixo. Eu vou, inclusive, voltar aqui, pessoal, no esqueminha, ó, porque tinha, né, horizonte E. Você vê que a coloração dele é mais clara de todas, ok? Esses horizontes eles são muito comuns nos solos que se desenvolvem sob floresta, né? E raramente ocorre aí nas regiões é,
chamado de pradaria, das demais regiões onde não se tem aí uma camada, né, um horizonte O lá na superfície, ok? Então aqui são os minerais, né? A gente já viu os quartos, as partículas de granulometria de silt e areia que são é, extraídas do perfil, né, lixiviadas do perfil, ok? O horizonte B, eles se formam abaixo do horizonte OA ou então do horizonte E, né? Durante o processo de formação do solo. Nesse caso aqui, já ocorreram mudanças suficientes, né? De forma que você já não reconhece mais o material de origem, você já não conhece mais aquele material que foi, que serviu, né, de parente, né, o bedrock, lá, a rocha, né, de origem, ele já sofreu tanta alteração que você não reconhece, né, aquelas alterações. E geralmente a gente tem o acúmulo de materiais lixiviados. Lixiviados de onde? Do horizonte E, ok? Então aquele material que saiu lá do horizonte E, principalmente os óxidos de ferro e as argilas, elas vão se acumular nesses horizontes, ok? Aqui existem umas classificações, né, os sub-horizontes. Então, BS, quanto é rico em óxido de ferro e alumínio. BSH, quando tem ferro, alumínio e também matéria orgânica. E o tal do horizonte BT, né, o horizonte B textural, que é um horizonte que tem um acúmulo de argilas, né, bem pronunciado. Essas argilas, né, durante o processo de formação aí, elas sofreram, né, processos aí de lixiviação. O horizonte C, então o horizonte C, ele é um material não consolidado, certo? Subjacente ao solo. Esse horizonte, pessoal, eles sofreram vamos falar assim, baixa atividade, né? Baixa atividade biológica e também em termos de intemperismo, né? As mudanças que foram apresentadas nesse horizonte aqui não foram tão pronunciadas, então é possível, né, que você tenha ali uma versão, né, às vezes fragmentada, da rocha que deu, né, origem àquele solo, ok? E logo abaixo desse horizonte vai ter a rocha-mãe, né? A rocha que a gente chama de horizonte R, né? O horizonte rochoso, ok? Que está logo abaixo disso tudo aí. E para fechar, pessoal, aqui eu vou passar já de forma mais rápida, só para a gente ter uma noção, né? Nós sabemos que os solos eles são classificados de acordo com os horizontes que ele apresenta, então o perfil do solo ele vai ser importante para a caracterização, ok? E no Brasil a gente tem alguns tipos que são realmente interessantes, né? Como o exemplo aí dos latossolos, né? Os latossolos, eles são solos aí altamente intemperizados, né? E que não têm um incremento de argila em profundidade. Então, ao longo dos perfis, na medida que a gente vai descendo no perfil do solo, a gente não tem o incremento de argila em profundidade. Geralmente a cor desse solo, né, vai de vermelho, amarelo, a gente conhece aí a classificação. E a textura é uma textura interessante, ela varia aí tanto de média a muito argilosa, né, e é composta aí mais por materiais oxídicos, né, que pode inclusive fornecer uma estrutura granular para esse material, ok? E os minerais que são predominantes na parte argila desse solo são os chamados óxidos de ferro e alumínio, ok? E também a caulinita, que conferem, né, valores aí de CTC, né, de capacidade de troca catiônica, que está na faixa de 17 centimol de carga por quilo. Esses solos, eles são típicos de regiões equatoriais e tropicais, né? Em antigas superfícies de erosão, sedimentos, terraços fluviais antigos, normalmente, né, em relevo suave ondulado e plano. São os solos mais representativos do Brasil. Nós estamos falando aí de cerca de 39% do território do Brasil, né, ser ocupado com
esse tipo de solo, ok? Então tá aí o latossolo como solo mais importante. A gente vê um perfil aí de um latossolo, realmente a gente não consegue identificar, né, variações bem pronunciadas, a questão de translocação de argila, conforme já mencionado. Um outro tipo de solo muito comum é o tal do argissolo, né? O argissolo ele tem um maior teor de argila, pessoal, nos horizontes subsuperficiais. Então, logo abaixo da superfície, ele vai ter um incremento, né, de argila ao longo dos perfis. No caso aí, ele entra, né, como a gente fala, um gradiente textural, ou seja, o solo ganhou textura em profundidade, ele ganhou, no caso, argila, ok? Esse tipo de solo, ele pode ser encontrado praticamente em todas as regiões do Brasil, ok? E também em diversas condições de clima e relevo. Ele corresponde a cerca de 24% da superfície do nosso país, ok? 24% somado aos 39% do latossolo, a gente pode falar que, num chute aí, né? Se você está visitando uma fazenda, você tem uma chance boa de acertar, né? Porque quase 60%, mais de 60%, né? Do solo no país é argissolo ou então latossolo, ok? Então esses solos aí, eles são solos constituídos aí por material mineral que apresenta o horizonte B textural, né? Que é o horizonte que B, né, com acúmulo de argila. Solo bem estruturado, a gente consegue ver, né, a formação. Então, é um solo para agricultura, é um solo que vai muito bem, né, dentro aqui do Brasil, principalmente, né, nas condições de clima e que a gente tem, né, e de área também. Alguns outros que ocorrem em menos importância no Brasil, né, a gente tem aí o neossolo, né, que ele ocupa aí na faixa de 15%, né? Então são solos que são pouco evoluídos, certo? Eles não apresentam os chamados horizontes diagnósticos subsuperficiais, né? Porque nesse caso tem uma reduzida atuação dos processos pedogenéticos, né? Ou então dos fatores de formação. Por isso eles são considerados solos jovens, né? Que são constituídos por materiais de origem mineral ou então por material orgânico com menos de 20 centímetros de espessura. Apresenta um predomínio de características herdadas do material de origem, né? Então a gente já pode pensar que é um solo, né, por ser pouco evoluído, é um solo muito raso, né? Então ele está aí com os seus 15%, ok? Então é isso, pessoal. Eu falei basicamente de três tipos de solo, né, que são os que ocorrem em maior predominância no território nacional. É, E pensando na agricultura, são, obviamente, né, seguindo esse percentual, aí, são os mais utilizados, ok? Conforme já mencionado lá no início, essa é uma aula que acaba sendo uma revisão, né, para todo mundo aí, que eu acho que todo mundo já viu um pouco de solos durante a graduação ou até mesmo na pós-graduação. E essa aula, né, a nossa primeira aula aí, no próximo conteúdo, na próxima aula, nós já vamos falar a respeito das propriedades físicas do solo, ok? Que acaba sendo também uma parte de revisão, só que já dando um pouquinho mais de avanço, né? Já apresentando alguns conceitos um pouco mais detalhados. Ok, pessoal? Então, eu agradeço a atenção e a paciência de vocês e até a próxima videoaula.